de hoje temos o primeiro episódio da nossa série Tier Lists Filosóficas, onde pego uma ideia, explico e avalio seus principais argumentos e coloco numa tier list. No vídeo de hoje, a gente tem 7 argumentos a favor da hipótese da simulação. Mas antes de tudo, deixa eu te fazer uma pergunta. E se esse tempo todo a gente estiver vivendo numa simulação? Não como metáfora, mas literal. E se tudo que você vê, sente e lembra for apenas o que o sistema permite? E essa pergunta não é nova. Século XIX, Descartes já desconfiava. E se meus sentidos estiverem sendo enganados o tempo todo? Na época, ele chamava isso de gênio maligno. Hoje, a gente chama de outra coisa. Séculos depois, a física começa a colaborar com a paranoia. A realidade não é contínua, ela é discreta, quantizada, com limite de resolução. Stephen Hawking alerta: quanto mais entendemos as leis do universo, mais estranho é o fato delas existirem desse jeito. E Elon Musk vai direto ao ponto: as chances de não estarmos numa simulação são muito pequenas. Mas quem organiza tudo isso de forma fria e lógica é Nick Bostrom, o filósofo que popularizou a hipótese da simulação com argumento simples e perturbador. Talvez o improvável não seja estarmos numa simulação, mas não estarmos. Por que será que tantas pessoas inteligentes em áreas tão diferentes acabam chegando nessa ideia? Coincidência? Viés tecnológico? Ou estamos tropeçando no limite real da explicação do universo? Nesse vídeo a gente não vai tentar provar nada, porque não existe provas irrefutáveis. O que a gente vai fazer é melhor. A gente vai organizar os argumentos numa tier list honesta, do mais forte ao meme, do que realmente pressiona a razão ao que só parece profundo, mas não é. E o mais importante, a gente vai olhar todos os contra-argumentos. Hoje a gente vai ver quais razões realmente sustentam essa ideia e quais não passam no teste. E no final você decide se isso é só ficção moderna ou uma das hipóteses mais desconfortáveis já levadas a sério. Então bora pro vídeo. Vamos começar com o argumento das camadas de informação. Olha ao seu redor. Tudo no nosso mundo parece funcionar em camadas. Começa pequeno, muito pequeno. Átomos, que juntos formam moléculas, que juntas formam células, que juntas formam tecidos, que juntos formam órgãos, que juntos formam corpos. No universo acontece a mesma coisa. Rochas formam planetas e planetas formam galáxias e galáxias formam o universo observável. Agora pausa um segundo. Isso não lembra um computador? No PC é mais ou menos assim. Bits formam bytes, bytes formam dados, dados formam estruturas, estruturas formam arquivos, arquivos formam bancos de dados formam servidores e servidores formam a internet. Ou ainda, pixels formam imagens, imagens formam interfaces, interfaces formam mundos virtuais. A intuição é simples, mas quase perigosa de tão simples. O mundo parece organizado como um sistema computacional. Não porque seja idêntico, mas porque cresce do mesmo jeito, do simples ao complexo, por composição, em níveis bem definidos. E isso levanta a pergunta inevitável: isso é só coincidência ou a gente está vendo algo mais profundo sobre a estrutura da realidade? Aqui é onde muita gente exagera. Alguém olha pra isso e diz: pronto, é uma simulação. Mas calma, parecido não é igual. Analogia não é prova. E agora entra os contra-argumentos sérios, porque eles existem. O primeiro contra-argumento é que isso é só emergência. Talvez não há nada computacional aqui. Talvez sistemas complexos simplesmente emergem de partes simples. Formigas formam colônias, neurônios formam mentes, mas nada disso precisa de programador. Esse contra-argumento é forte. Ele explica como surgem camadas, sem precisar de simulação. Outro tipo de contra-argumento é que toda realidade precisa de níveis. Qualquer mundo possível teria camadas. Se fosse tudo fundamental, nada funcionaria. Então, isso não prova nada além do óbvio. Realidades complexas precisam de uma estrutura. Não é porque tem estrutura na nossa realidade que é um computador. Esse contra-argumento também é válido. Camadas não implicam que há computador. E o terceiro contra-argumento é que a gente está projetando a nossa tecnologia no cosmos. A gente vive cercado por computadores. É normal ver computador em tudo. Antes era relógio, depois máquina a vapor e agora é software. Talvez isso diga mais sobre nós do que sobre o universo. Depois de todos os contra-argumentos, o que sobra não é uma prova, mas também não é nada. O que sobra é a estrutura em camadas do mundo é estranhamente compatível com uma realidade computável. Esse argumento das camadas de informação não exige uma simulação, mas também não resiste à ideia. Por isso eu vou colocar esse argumento em ok, porque ele não prova, não conclui, não obriga ninguém a aceitar a simulação, mas remove a resistência intuitiva, torna a hipótese menos absurda e prepara o terreno para argumentos mais fortes. Não é um argumento que convence, mas também não é descartável. Então o argumento das camadas de informação não diz que o mundo é um computador. Ele diz algo mais sutil e mais honesto. Se o mundo fosse computável, ele provavelmente se pareceria muito com isso. E isso, por si só, não decide nada, mas muda o jogo. Porque agora a pergunta que fica é: o que mais precisa estar em jogo para essa hipótese começar a pesar de verdade?
Agora a gente vai falar do trilema de Bostrom. Se existe um argumento que popularizou de verdade a hipótese da simulação, quem articulou isso não foi um físico nem um bilionário, foi um filósofo, Nick Bostrom. E o curioso é que ele não tentou provar nada, ele fez algo muito mais perigoso, dividiu o problema de um jeito justo. Na filosofia, isso importa muito, porque quando um argumento faz todo mundo pagar o mesmo preço, ou pagar muito caro para escapar, ele merece ser levado a sério. O trilema de Bostrom diz que uma dessas três coisas precisa ser verdadeira. Primeira opção, civilizações tecnológicas quase sempre se autodestroem antes de atingir a maturidade. Segunda opção, civilizações avançadas existem, mas escolhem não criar simulações de seus ancestrais. E a terceira opção, simulações são muito comuns e, portanto, é provável que estejamos dentro de uma. Se você perceber, é um argumento que não tenta profetizar nada, mas cria uma espécie de mapa lógico, onde existem três opções e você tem que escolher uma e pagar um preço. Agora que vem um ponto importante. Todas essas três opções são muito especulativas, nenhuma pode ser testada hoje, mas elas não são igualmente estranhas. Vamos olhar uma por uma. Primeira opção, a da autodestruição. É possível? Sim, mas ela exige algo forte, que praticamente todas as civilizações avancem e falhem, sem exceção relevante e sem sobreviventes de longo prazo. Não é impossível, mas é um pessimismo histórico pesado. Então essa primeira opção é bem cara de se aceitar. A segunda opção seria a da ética contra simulações. A ideia é que as civilizações avançadas até poderiam simular, mas não querem. Por quê? Por causa de ética, empatia e respeito aos simulados. Parece muito nobre, mas exige algo forte, uma moral quase universal. O problema é que nenhuma cultura humana fez isso até hoje. E curiosamente, nosso futuro tecnológico aponta para o contrário. Jogos de realidade virtual, simulações cada vez mais realistas, metaverso e a generativa. A tendência não é evitar simular, é simular mais. E a terceira opção, de simulações são comuns, essa opção não diz estamos numa simulação. Ela diz algo mais perigoso. Se uma simulação como a nossa, a do nosso universo, for barata, possível e permitida para alguma civilização avançada fazer, alguém muito provavelmente fez. Não precisa ser todo mundo, basta que algumas civilizações avancem e simulem a nossa realidade. E se houver muitas simulações para cada realidade, a estatística começa a pesar. Então, dentro dessa opção, é provável que estejamos dentro de uma simulação. O trilema é legal, mas aqui entra a honestidade. O trilema depende de suposições sobre o futuro, sobre tecnologia, sobre ética, sobre sobrevivência de civilizações avançadas, algo muito especulativo. Tudo isso é incerto, e é exatamente aí que moram os contra-argumentos. Talvez a consciência não seja simulável, talvez existam limites físicos, talvez simular a mente seja eticamente proibido, talvez o universo não permita isso em larga escala. Todos esses pontos são legítimos, mas a possibilidade de vivermos uma simulação ainda existe. O trilema não vence por certeza, ele vence por equilíbrio. Ele não favorece a simulação à força, mas ele força todas as alternativas a assumirem custos altos. E quando você compara as três, algo curioso acontece. A hipótese da simulação, que é a terceira opção, não parece tão absurda quanto as outras. Às vezes ela parece até menos teórica, não porque seja verdadeira, mas porque exige menos especulação. Aceitar as duas outras opções, às vezes é mais caro do que aceitar a terceira. Por isso, na tier list eu vou colocar ele como bom. Ele não prova diretamente, não confirma diretamente que estamos vivendo uma simulação, mas ele organiza o problema com clareza, mostra que rejeitar a simulação também tem custo e conecta a filosofia com a tecnologia atual. Não é um argumento que convence sozinho, mas pressiona, e na filosofia, pressionar já é muita coisa. Resumindo, o trilema de Bostrom não diz que a gente vive numa simulação de fato. Ele diz algo mais confortável. Se você rejeita essa ideia, precisa explicar o porquê e pagar o preço dessa explicação. Rejeitar a simulação custa caro, aceitar também. E talvez seja exatamente por isso que esse argumento incomoda tanta gente. Agora vamos falar dos argumentos da EQM, experiências de quase morte. Um argumento que muita gente usa, mas que simplesmente não aguenta 2 minutos de análise. Experiência de quase morte, ou EQM, acontece quando alguém passa por uma situação extrema, parada cardíaca, trauma grave ou coma, e depois relata coisas como sensação de sair do próprio corpo, encontrar parentes, entidades ou até Deus, e em muitos casos a impressão forte de ter visto a verdadeira realidade por trás do mundo físico. Pessoas que quase morrem e acabam tendo essas experiências misteriosas. É um fenômeno real no sentido psicológico. As pessoas realmente vivem e relatam isso. O problema começa quando alguém diz, isso prova que vivemos numa simulação. O problema é que não é verdade. E aqui que o argumento começa a cair. A conexão feita costuma ser essa. Se a pessoa saiu do corpo e acessou a outra camada da realidade, então ela saiu do sistema. Logo, nosso mundo pode ser uma simulação. É uma ideia que soa profunda, mas é só uma analogia fraca. Bom, se as experiências realmente mostram acesso à realidade fundamental, então, algumas pessoas veem Deus, outras veem julgamento moral e outras relatam um mundo diferente do nosso. Isso aponta para transcendência, não para código. Uma simulação consistente não deveria permitir acesso à base da realidade. Se alguém realmente escapou da Matrix, então a hipótese da Matrix já falhou.
Já outras pessoas mais céticas falam sobre falta de oxigênio, atividade neural desorganizada e construção da memória, que são fenômenos que ajudam nas EQMs. Nesse caso, a EQM vira só uma experiência subjetiva muito intensa. A experiência subjetiva não prova nada sobre a estrutura do universo. As experiências de quase morte, por mais que pareça que alguém está saindo da simulação, na verdade varia muito de pessoa para pessoa. Muda conforme a cultura e expectativa, e muita gente não vê absolutamente nada. Bom, na nossa tier list eu vou colocar ele como meme, porque no fim, se EQM for verdadeira, refuta a simulação. Se EQM for falsa, não prova nada. Em qualquer cenário, EQM não ajuda a hipótese da simulação, por isso ela não é fraca, ela é meme. EQM pode ser fascinante, mas como argumento para simulação, ou não diz nada ou diz o contrário, e aí acaba o jogo. Bora falar agora do argumento teleológico. Na filosofia, teleológico vem do grego telos, que significa fim, direção, finalidade. Ou seja, o argumento teleológico pergunta sobre função, ordem e direcionamento. Ele tenta responder algo específico. Por que o universo funciona para alguma coisa em vez de simplesmente existir de qualquer jeito? Ou de forma mais direta, por que a finalidade, organização funcional e sustentação nas leis mais profundas da realidade? Esse argumento não olha só um detalhe, ele olha o pacote inteiro. E aqui está o que chama a atenção. A primeira evidência de que a realidade existe uma intenção por trás da realidade são as leis matemáticas. O universo não só existe, ele é compreensível por nós. A gente consegue deduzir geometria, álgebra, física básica. A nossa capacidade de entender as leis mostra uma compatibilidade entre universo e mente. Não é coincidência, a estrutura é coerente e inteligível. Outra evidência são as harmonias profundas. As leis do universo não atuam isoladas, elas trabalham em equipe. Por exemplo, a gravidade interage com a física nuclear, permitindo estrelas estáveis. As estrelas produzem carbono, oxigênio e outros elementos essenciais à vida. Cada lei depende da outra, e juntas criam um universo funcional. Se tudo fosse por acaso, por que o universo parece tão organizado? Outro exemplo está no ajuste fino. O universo é composto por várias constantes físicas, desde o valor da gravidade até o valor da expansão do universo. Pequenas mudanças nessas constantes físicas, como a força da gravidade, a carga do elétron, a massa do próton, poderiam impedir estrelas, planetas e a vida. A chance de que todas essas constantes caiam no intervalo certo por acaso é astronomicamente baixa. Isso não prova intenção, mas mostra que as condições funcionais são extremamente raras, e o universo parece apontar para algo que sustenta a complexidade. Se o valor de certas constantes fosse um pouquinho maior ou um pouquinho menor, não existiria vida. O universo parece ajustado para abrigar vida inteligente. Outra evidência é a sustentação contínua. O universo não é apenas ajustado e organizado uma vez, ele continua funcionando momento a momento. E aqui entra algo sutil. A gente não tem certeza absoluta de que o amanhã repetirá o hoje. Mesmo assim, ele mantém coerência. É como se a própria realidade estivesse sustentando a ordem. Por que o universo se mantém hoje, amanhã e depois de amanhã? Mas certeza absoluta a gente não tem. Então, a impressão que passa é que o universo está sendo sustentado a cada instante. Quando você olha todas essas evidências juntas, leis compreensíveis, harmonias, ajuste fino, sustentação, a pergunta fica: parece tão organizado, quase como um projeto por trás do universo. Diante disso, aparece um trilema tradicional que diz: ou foi acaso, o universo poderia ter sido de outro jeito, mas foi assim, ou é necessidade, o universo não poderia ser de forma diferente, ou intenção, alguém projetou um universo organizado e ajustado. O problema é que esse trilema é raso demais. A necessidade falha porque outras leis são possíveis. O acaso não explica múltiplos ajustes independentes funcionando juntos. E a intenção já vem carregada demais. Que intenção seria essa? Então a pergunta precisa mudar. Não se trata mais de houve intenção. Trata-se de que tipo de mente ou sistema poderia explicar esse tipo de ordem sustentada. As opções sérias agora são 3. Primeiro, uma mente transcendente. Uma fonte externa que não depende do universo, sustentando suas leis. Isso seria Deus. Segunda opção, uma mente imanente. O próprio universo é mental em algum nível profundo. A ordem vem de dentro. Ou seja, um universo autoconsciente que projetou suas próprias leis sozinho. Terceira opção, uma mente finita externa. O universo é um sistema criado com finalidade local. Aqui entra a simulação como concorrente legítima. Escolha a opção que faz mais sentido para você. O argumento não aponta qual dessas é verdadeira, mas mostra que algo precisa explicar o problema da finalidade. E a simulação é uma hipótese sólida dentro do cenário. Vou colocar ele como bom ao lado do trilema de Boston, porque definitivamente ambos reduzem as opções a 3, e a hipótese da simulação aparece como uma concorrente boa.
Bom, agora a gente vai falar de um argumento muito popular. As falhas na Matrix. Eu nem sei se eu vou conseguir falar isso a sério. Todo mundo já ouviu isso por aí, né? Na internet, séries, vídeos conspiratórios, filmes. As tais das falhas nas Matrix. Você já teve um déjà vu? Você já percebeu o efeito Mandela? Se há um bug, então há Matrix. A ideia parece lógica, até divertida, mas calma, que não é. Bom, o que são esses fenômenos? Muita gente fala do tal do déjà vu, a sensação intensa de já ter vivido exatamente aquela situação antes. Parece um momento que não é real. E outras pessoas falam do efeito Mandela. Muitas pessoas lembram de algo que, historicamente, nunca aconteceu daquela forma. Por exemplo, muita gente achava que Nelson Mandela, tinha morrido em 1980, quando na verdade foi nesse século. Tem gente que acha que o Dragon Ball passou na TV Globinho no dia 11 de setembro. Outros pensavam que o Pikachu tinha uma ponta preta na cauda. Outros achavam que o emoji de ladrão existia, quando na verdade nada disso foi real e não passou de um delírio coletivo. Muita gente sente como se tivesse visto a realidade por um instante, ou percebido algo estranho. Isso dá uma analogia intuitiva com falhas de um sistema, porque parece que diante desses fenômenos, há mesmo uma espécie de bug na realidade, mas só a analogia é intuitiva, não prova. Essa analogia é interessante, mas é meio fraca. O salto é, se parece bug, então é bug. Se é bug, então é simulação. Parece um argumento lógico, mas isso é falácia de analogia, porque erros de percepção, memória ou cognição existem sem nenhuma simulação. Sentir que algo bugou não significa que o universo é um software. Esses fenômenos são misteriosos e a analogia com bugs é divertida, mas eu não acho que seja um argumento bom. Eu vou colocar ele em fraco. Eu poderia até colocar em meme, mas os fenômenos relatados por trás, como o efeito Mandela e o déjà vu, são fenômenos interessantes, realmente misteriosos. E a analogia é interessante. Não é tão ruim quanto as EQMs, que podem refutar a própria simulação, mas é um argumento fraco e raso. Bora falar agora do argumento da realidade discreta. Agora a gente chegou a um dos argumentos mais fortes, a realidade discreta. E antes de tudo, um esclarecimento importante. Discreto aqui não significa silencioso, escondido ou sorrateiro. Vem de matemática discreta. Na matemática existem dois ramos, o discreto e o contínuo. Mas calma, a gente vai explicar tudo de forma bem didática. Pensa assim, o contínuo é tudo o que pode ser dividido infinitamente. Entre 1 e 2 existem infinitos números, 1,1, 1,01, 1,001, por aí. Sempre dá para colocar mais um no meio. O tempo também é contínuo, infinitos instantes entre 2 segundos. A música analógica que você ouve, o céu, o espaço, até as ondas do som, tudo parece fluir sem fim, sem unidades mínimas visíveis. Agora, o discreto é diferente. Ele é feito de unidades separadas, contáveis, que você consegue numerar. No dia a dia, é fácil perceber. Dinheiro com cédulas e moedas. Ou pense em pessoas numa sala. Você pode ter 3 pessoas numa sala, 4 pessoas numa sala, mas é impossível ter 3 pessoas e meias numa sala. Ou livros na estantes. Ou pense também em planetas, que chamamos de um planeta, mesmo que seja enorme e complexo. No mundo digital, o discreto fica ainda mais evidente. Um vídeo parece fluir, mas cada quadro é um momento fixo no tempo, capturado e mostrado facilmente. No universo, até coisas enormes ou complexas se tornam contáveis quando a gente olha por unidades. Átomos, moléculas, planetas, pessoas. Então, basicamente, discreto é tornar finito algo que antes era infinito ou impossível de contar. Coisas que pareciam infinitas ou incompreensíveis, de repente ficam contáveis, manipuláveis e compreensíveis. Imagina que você tem um rio infinito. Você não pode contar quanta água tem nesse rio, mas aí você pega um monte de balde e coloca toda a água dentro do balde. Pronto, agora você pode contar. Um rio que antes era contínuo, agora é discreto, porque você pode contar. Mas aí você deve estar se perguntando, por que isso importa? Porque toda a computação funciona na matemática discreta. Computadores não lidam com contínuos infinitos. Eles trabalham com bits, estados finitos, passos definidos. Mesmo quando a gente tenta simular algo contínuo, isso é feito por aproximações discretas. Agora você deve estar se perguntando, tá, eu entendi tudo isso, mas como que isso pode ser uma evidência a favor da simulação? Bom, a ideia da realidade discreta é simples. Talvez o universo não seja realmente contínuo até o infinito, como a intuição sugere. Talvez, no nível mais fundamental, ele funcione por unidades mínimas, estados finitos, passos. Ou seja, não é algo infinitamente divisível, mas algo que dá para contar. Se a realidade for discreta na base, ela se torna compatível com a computação. Até aqui a ideia é simples. Se a realidade for discreta, ela deixa de ser
infinitamente contínua e passa a ser, em princípio, computável. Agora a gente vai ver onde exatamente físicos encontram sinais disso. A seguir, há evidências de que o nosso universo, em seu nível mais básico, age de forma discreta. Isso não prova a simulação, mas torna compatível com ela. O primeiro exemplo é a quantização. Na física quântica, partículas como elétrons não podem ter qualquer quantidade de energia. Eles só podem existir em níveis específicos, chamados níveis de energia. Você não pode colocar um elétron entre dois níveis. Ele salta de um para o outro, curiosamente. Imagine uma escada. Cada degrau é um nível de energia. Você pode pisar no degrau 1, 2 ou 3, mas nunca no meio deles dois. No átomo, o elétron mais próximo do núcleo do hidrogênio tem energia de menos 3,6. O próximo nível é menos 3,4 e depois 1,5 e assim por diante. Você consegue perceber? Entre esses números, o elétron não pode existir naturalmente. Ele apenas salta de um valor para o outro. Ele só pode estar em menos 3,6 ou ele só pode estar em menos 3,4. Ele não pode estar, por exemplo, no meio deles dois. Ele meio que pula de um nível para o outro. Isso mostra que a energia não é contínua, mas formada por degraus contáveis, como unidades que podem ser listadas. Cada nível é um estado discreto, possível do elétron, não um valor qualquer que você inventa. Outra evidência são os limites de Planck. O comprimento de Planck, que é esse número feio aí, e o tempo de Planck, que é esse outro número feio aí, definem os menores intervalos que têm sentido físico. O que isso significa? Nada pode existir em menor escala do que isso. Espaço e tempo deixam de fazer sentido abaixo desses dois limites. Isso reforça a ideia de que a base da realidade é contável e discreta, exatamente como pixels de uma tela ou degraus de uma escada. Outro exemplo é dos fótons. A luz pode parecer contínua, mas na física quântica, ela vem em pacotes chamados fótons. É a menor quantidade de energia que a luz pode carregar. Não dá para dividir em meio fóton. Cada fóton é como se fosse uma unidade contável de energia. Imagine que a luz são gotas de chuva. Cada gota é inteira, você não consegue pegar meia gota. Até algo que parece contínuo, como a luz, é formada por unidades contáveis. Cada fóton é um bloco que pode ser listado e contado. Isso reforça que a realidade, no nível mais fundamental, não é infinita nem totalmente contínua. Ela tem estrutura discreta. Outro exemplo é da gravidade como informação. Melvin Hobson é um físico que estuda a relação entre informação e leis físicas fundamentais. Em um artigo publicado recentemente, ele sugeriu que a gravidade pode surgir da organização discreta de informação no universo. O raciocínio dele é que cada partícula, seja átomo ou campo, carrega informações, como pequenas unidades de dados. Quando muitas dessas unidades interagem, elas se organizam para minimizar energia e manter estabilidade. O que a gente chama de gravidade seria uma consequência natural dessa organização. A matéria se atrai, porque essa é a configuração que mantém o sistema equilibrado e estável. No universo real, a gente vê que planetas não aparecem como formas aleatórias, tipo unicórnios ou cubos gigantes. Eles sempre formam esferas, porque essa é a configuração mais estável quando bilhões de unidades interagem sobre a gravidade. Mesmo fenômenos que parecem contínuos, como a gravidade, surgem de unidades discretas e contáveis. Outro exemplo são os spin das partículas. O spin é uma propriedade fundamental das partículas, como os elétrons, prótons e nêutrons. Você não precisa entender o que significa spin para saber que o spin só pode assumir certos valores específicos. Para elétrons, por exemplo, só pode ser meio ou meio menos meio. Para outras partículas, existem valores inteiros ou semi-inteiros. A gente percebe que cada partícula só tem alguns estados possíveis. É como um interruptor, só pode estar ligado ou desligado, ou como uma moeda, só pode cair em cara ou coroa. Isso é discreto. Outro exemplo é o experimento do observador. Nos experimentos da dupla fenda, partículas mudam de comportamento dependendo de quem está sendo observado, assumindo apenas um estado definido. Basicamente, no experimento, quando nenhum participante olha para a partícula, ela pode assumir infinitos estados possíveis, mas quando alguém olha, ela decide um estado só. Isso bate uma analogia com renderização. É como um videogame que só renderiza os detalhes do mapa quando você chega perto. Imagine que você está jogando um jogo online. Os objetos, quando estão longe, não são totalmente carregados, até você se aproximar. Quando você chega perto, o mundo meio que decide e mostra uma forma definida, com cores, texturas e posições. No universo real, funciona de forma parecida. O estado só se define quando é observado. Bom, agora que a gente viu essas evidências, energia, spin, fótons, limites de Planck, partículas que se definem, a gente pode se perguntar, o que tudo isso nos diz sobre o universo? Se o universo, em seus níveis mais básicos, age de forma discreta, isso significa que ele não é contínuo, ele não é incompreensível, nem impossível de calcular. Algo discreto pode ser contado, listado, calculado. Isso quer dizer que, teoricamente, o nosso universo poderia ser compatível com um programa de computador.
Sim, seria um programa extremamente caro de construir, com bilhões de unidades e interações, mas não é impossível em princípio. Agora, isso prova objetivamente que vivemos numa simulação? Não, a realidade pode ser discreta por necessidade, mas o ponto central é, o fato dela ser discreta torna o universo computável em princípio. Isso remove qualquer obstáculo racional que poderíamos usar para rejeitar a hipótese da simulação. Em outras palavras, a gente não tem prova irrefutável, mas temos algo muito poderoso. A realidade não bloqueia a possibilidade de ser simulada. Isso é o suficiente para colocar essa ideia na categoria convincente da nossa tier list. Em resumo, o argumento da realidade discreta não prova a simulação, mas afasta todas as razões para descartá-la. É um argumento mais forte que a gente tem, e por isso merece atenção, mesmo que nenhum argumento até agora seja capaz de provar a simulação de forma irrefutável. Bom, vamos ser intelectualmente honestos. Não existe prova irrefutável de que vivemos numa simulação, e muito provavelmente nunca existirá, porque essa hipótese é inverificável. Qualquer evidência que apareça sempre pode ser reinterpretada como simulação. Então não é algo auto-evidente, não é algo que a ciência vai comprovar, e não é algo que você seja obrigado a aceitar. Mas aqui vem um ponto importante, muitas vezes mal compreendido. Isso também não é teoria da conspiração. A hipótese da simulação não nasce de delírio, ela nasce de questões filosóficas sérias, metafísica sólida e reflexões reais sobre computação, física e futuro da tecnologia. Quando você olha para um universo que parece discreto, leis matemáticas que funcionam como regras, limites claros que pode ou não existir, e um futuro onde civilizações podem criar mundos simulados, acreditar na simulação não é irracional, é uma opção defensável. Ela não vence todas as outras hipóteses, mas também não perde por WO. E é exatamente por isso que tantas pessoas inteligentes já cogitaram essa ideia, desde filósofos como Descartes e Bostrom, até cientistas e pensadores contemporâneos como Hawking e Musk. Não porque descobriram a verdade, mas porque, quando você leva a realidade a sério, essa hipótese simplesmente aparece na mesa. E esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Deixem seu like, por favor, é de graça, e isso ajuda o canal a continuar. Deixem o máximo de sugestão para o nosso próximo episódio da Tier List Filosófica. Até mais, tchau!